Deu ligado aí pra gente conferir, né? Vamos lá mais uma vez. Espero que agora saia o áudio aí. Amém? Dá um oi aí, vê se tá saindo alguma coisa. Vocês estavam me esperando aí, né? Não foram embora não, né? Amém? Tudo ok aí agora, o áudio? Vamos ser breve, amém? Tentando cada vez ser mais breve para deixar uma mensagem ao seu coração, sabe, daquilo que a gente confia na palavra, daquilo que a gente tem adquirido também com o tempo, assim, de caminhada com o Senhor. Boa noite a todos. Nós vamos orar, amém? Para a gente começar a meditação na palavra. A gente sabe que é um tempo diferente que a gente está vivendo, né? Com essa pandemia, lutas, pessoas com dificuldade nos seus trabalhos, pessoas com dificuldade em casa, todo aquele cuidado, toda aquela preparação, e o que nos coloca firme, o que tira toda angústia, que tira todo, sabe, o medo, é a confiança na palavra de Deus. Sabe, aquilo que o Senhor tem falado para nós temos colocado no nosso coração, né, e acreditado fielmente ali, porque ali ela traz um conforto para nós e traz paz. Então, nesse tempo, a gente precisa sempre, amém, estar ouvindo a palavra, estar buscando na palavra de Deus a nossa segurança, a segurança da nossa casa, a segurança da nossa família. Nós sabemos que é uma situação que não se resolve com dinheiro, mas é uma situação que se resolve com a oração também, com fé. Por isso nós cremos naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma noite. Estamos aqui para meditar na Tua palavra. Que o Teu ensinamento venha ao nosso coração, ao lugar onde nós buscamos o fortalecimento. A Bíblia fala sobre um homem interior que fica cada vez mais forte. É como se nós, cada vez que buscássemos na Tua palavra, orássemos, lêssemos, jejuássemos, é como se nós estivéssemos ganhando musculatura espiritual. E a gente vai ficando mais fortalecido, suportando mais, guerreando mais e também ajudando o próximo, né? Ajudando as pessoas que estão próximas de nós, ensinando isso a eles. Nós alcançamos a Tua misericórdia e queremos levar a Tua misericórdia aos demais irmãos, à família, a pessoas que nós conhecemos, amigos e outras também que ainda iremos conhecer, Pai. Muito obrigado, fica conosco nessa noite e louvado seja o nome do Senhor na nossa vida, amém? Glória a Deus. O tema da nossa noite, ele fala sobre ser demasiadamente justo. Às vezes, e o tema é assim: não queira, não seja perfeito, mas deixe Jesus aperfeiçoar a sua caminhada. Amém? Eclesiastes capítulo 7, versículo 16, nós vamos fazer a leitura da palavra para nós iniciarmos. Está escrito assim: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrereis fora do teu tempo. Bom é que retenha isso, e também daquilo não retire a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste os outros, e tudo isso proveio pela sabedoria. Eu disse: sabedoria adquiri,
mas ela ainda estava longe de mim. Glória a Deus, que o Senhor possa nos revelar a sua palavra ao nosso coração, que a gente possa receber essa palavra como ensinamento de Deus para usar essa palavra. Nós precisamos usar aquilo que nós temos aprendido. A gente tem muitas experiências olhando ali a caminhada de Jesus com seus discípulos, olhando como eles, sabe, desde o início da caminhada deles, como eles foram sendo melhorados, como eles foram sendo aperfeiçoados. E esse é um propósito que ficou para a nossa vida também. Eu não sei se você já ouviu alguma vez alguém ser destruído porque é muito justo, muito correto ou muito sábio. Eu não sei se você já viu isso alguma vez, mas isso está no livro de Eclesiastes e Salomão explica muito bem sobre isso, que há uma diferença muito grande em ser perfeito e ser aperfeiçoado. Muitas vezes nós somos enganados querendo ser perfeitos. Nós ainda que estamos na igreja, às vezes imaginamos até que estamos 100% ali, 90%, né, fazendo tudo que o Senhor quer, onde na realidade a gente só vai conseguir cumprir tudo através de Jesus Cristo e com seu amor. Então o ensinamento, ele é muito poderoso para que eu não destrua na minha vida todo aquele propósito que Deus tem para cumprir em mim, através de mim, e também cumprir através das pessoas que estão próximas de mim. Isso é muito forte. Tem muita gente que tenta buscar perfeição na caminhada espiritual. Eu não sei se você é assim, já tentou assim, de alguma forma, que quer, sabe, buscar tudo, fazer tudo certinho, fazer tudo correto, sabe? E não é ruim isso, não é ruim você querer fazer tudo correto, você querer conhecer muito, mas existe um limite, existe um equilíbrio para que a destruição não venha sobre nós pelo fato da gente tentar ser demasiadamente justo. Eu não sei se você sabe que a roupa, uma roupa justa, ela incomoda muito, mas uma roupa muito justa, o que é demasiadamente, aquilo que está acima do normal, aquilo que, sabe, imagine uma roupa apertada, se ela estiver muito apertada, ela vai incomodar. E nós que buscamos ao Senhor, às vezes queremos fazer tanto as coisas certinho, que a gente acaba se destruindo de alguma forma, ou se atrapalhando no caminho, ou até, sabe, afastando pessoas de perto da gente que, sabe, o Senhor estava aproximando. Jesus, ele dá uma grande aula sobre isso, que, sabe, confirma aquilo que está aqui no livro de Eclesiastes. Jesus era perfeito, a Bíblia diz. Ele era perfeito quando esteve na terra. Olha só que tremendo. Mas ele andou com pessoas imperfeitas e, sabe, esperando o tempo de cada um, o tempo de aperfeiçoamento, o tempo de busca, o tempo de dedicação. Muitos tentaram, sabe, mostrar para Jesus uma coisa que não eram e acabaram se prejudicando. Eu quero te dizer, não tente fazer tudo que você está aprendendo. Isso é loucura. Você não precisa fazer tudo que está aprendendo na Bíblia, tudo que estão falando para você fazer, você ir fazer. Você não é mais um servo. O seu posicionamento agora é um filho que está na casa. Um servo é que faz as coisas para ser notado, para receber o seu pagamento, para receber, sabe, aquilo que fez pelo seu serviço. A Bíblia diz que o nosso serviço é insuficiente para o pagamento divino, ou seja, ninguém conseguiria fazer tal obra. Por isso nós nos colocamos na dependência de Jesus. Um exemplo, num tempo difícil como esse que nós estamos vivendo, pessoas com dificuldade no trabalho, pessoas que, sabe, trabalham na saúde, um lugar difícil, estão ali arriscando as vidas, sabe? Essas pessoas são fortes, guerreiras. Então, quando elas forem para esse lugar, elas têm que ir debaixo de uma, sabe, de uma bênção divina, de, sabe, ali o seu coração ouvindo a palavra de Deus, onde ele recebe a força que vem do céu e não a força que vem do homem. A nossa força é pouca, ela é pequena.
né? Então, quando ele fala assim, não seja justo demais, não seja sábio demais, às vezes você está conversando com uma pessoa que ela sabe muito, né? Demasiadamente é uma palavra que surgiu de demasiado, mais a mente, né? Às vezes a gente acaba caindo num ciclo de engano. Isso é para você da igreja abrir os olhos com esse ensinamento. Às vezes você acaba sabendo demais e exercendo de menos, então não há pressa de aprender muito. Eu costumo dizer, às vezes, quando estou ensinando, que é tempo de desaprender aquilo que você aprendeu fora do tempo. Quando nós olhamos para uma criança, eu tenho uma filha, Ana Luísa, ela tem 6 anos, ela é filha, ela não precisa fazer nada para me impressionar, eu continuo sendo o pai dela, e ela se cola comigo, ela abraça em mim, ela anda comigo, sabe? E ela vai recebendo aquilo que eu vou dando para ela, o ensinamento que eu vou dando. Então ela vai crescendo no tempo certo, na estação correta e no modo espiritual direito. Ela não vai, sabe, tentar fazer coisas para que eu seja o pai dela. Ela não vai tentar fazer coisas para que eu seja o pai dela. Eu já sou o pai dela. Então nós já temos um diferencial. E isso é o que tem que ser colocado no meu e no seu coração. A gente nota que quando Jesus andou com os seus apóstolos, muitas vezes eles estavam em contendas, guerreando. Quem é o maior? Sou eu o maior? Não, você é o maior. Não, eu cheguei primeiro. Não, mas ele me ama mais. Então havia sempre uma disputa pela perfeição, quando na realidade o segredo da bênção, o segredo do sucesso, o segredo da alegria, o segredo da vida plena não está naquilo que eu me represento ser, mas está na capacidade que eu tenho de confiar naquilo que Jesus tem me ensinado. Isso é maravilhoso. Você nota que Judas andava com Jesus e por muitas vezes Judas queria ensinar Jesus Cristo como trabalhar com as finanças, como sabe resolver, e a demonstração deles eram sempre de pessoas que não tinham defeito, que não tinham problemas. Qual é essa justiça demasiada? No Novo Testamento mostra sobre o povo fariseu, que era um povo religioso ao extremo, cheio de conhecimento, mas nada de execução, nada de atitude para cumprir aquilo que eles tinham no seu intelecto. Então, assim, para que a gente não seja enganado, o que a gente precisa fazer? A gente tem que estar crendo, sabe, naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, e não juntado conhecimento para viver, mas estar com os ouvidos abertos para que eu possa receber dentro de mim esse entendimento. É muito forte quando a palavra nos revela sobre isso, porque a Bíblia assim, não vale para o homem, não vale para o cristão o quanto ele conhece da Bíblia, sabe? Tudo ele sabe. Não é essa a medida espiritual, mas o quanto ele crê naquilo que ele sabe, porque saber é uma coisa, mas crer é uma totalmente diferente. Então muitas vezes a gente perde tempo, sabe? Pessoas deixam de congregar porque eu não estou bem, eu não mereço ir lá, eu não estou, sabe? E as pessoas acabam perdendo que a segurança para esses dias como esse que estamos vivendo, dias difíceis, né? Dias, sabe, que o Senhor arrumou essa ferramenta aqui para a gente poder, sabe, nos unir através, né, aqui do Facebook. Isso é uma bênção que Deus derramou sobre nós. Mas a questão é, o que eu tenho levado para dentro da minha casa, o que eu tenho levado para dentro do meu trabalho, sabe, aquela sede de justiça, de ser o correto em tudo, de saber mais que todo mundo, ou eu tenho me colocado debaixo do ensinamento de Cristo, para que eu possa cumprir, assim como Cristo cumpriu a palavra, que muitas vezes quando Cristo estava cumprindo a palavra, nos olhos dos sábios fariseus, ele estava falhando. Então o conhecimento, a gente tem que prestar muita atenção, porque o conhecimento sem a prática, ele não traz a revelação, o entendimento. Uma coisa que eu costumo dizer assim, você só vai saber como foi se você tem condições
de fazer aquilo. Você só vai saber como é se você tem condições de fazer aquilo. Então, muitas vezes a gente fala, né, coisas que a gente não está, sabe, preparado assim na margem espiritual para fazer. Então, a gente vive um tempo que ainda não chegou para que a gente vivesse. Ou seja, pessoas que sabem muito e têm uma prática pequena em todas as áreas da vida, elas acabam acelerando o processo na mente, porque a Bíblia diz o quê? Aqui no livro de Eclesiastes, demasiadamente, ou seja, um excesso de justiça, um excesso de perfeição, um excesso de maioridade, um excesso de sabedoria, sendo sempre maior do que os outros, mas apenas na mente. Isso é muito forte, porque o que o Senhor quer de nós não é que a gente saiba tudo. O que o Senhor quer é que a gente possa frutificar, que a gente possa dar frutos da semente que está sendo plantada no meu coração. Se a Bíblia está sendo plantada no meu coração, vai ter resultado. Se eu estou apenas pegando conhecimento para minha mente, não vai ter resultado. Note que tremendo, isso é uma palavra muito tremenda, muito poderosa. Jesus era perfeito, sim ou não? Extremamente perfeito, mas ele vindo para cá, ele não quis ser perfeito. Olha só a revelação. Ele não quis usar de tudo que tinha direito, porque o propósito de Jesus não era mostrar o que sabia. O propósito de Jesus era cumprir aquilo que o Senhor tinha revelado sobre ele. Então, assim, muitas vezes a gente vê pessoas tentando provar para as outras. Tem gente que se arruma para outras pessoas, tem gente que compra o carro para outras pessoas. Como é que é comprar um carro para outras pessoas? Você compra para as pessoas verem o seu carro e falar que seu carro é bonito. Eu quero te liberar disso, você não precisa viver assim, amém? Você tem que ser livre, você tem que ter alegria do que você está vivendo dentro de você. Você vai ter carro, vai ter casa, vai ter maravilhas, amém? Mas não é o propósito viver para o próximo. O propósito é entender que não posso ser demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Eu não sei se você já teve uma experiência como essa, chegar numa roda de conversa e tem um rapaz ali que sabe tudo, não deixa ninguém falar, e às vezes você olha para a vida dele e ele não está vivendo nada daquilo que ele está falando. Isso é o cristão que precisa se autoanalisar. A Bíblia diz que quando eu só estou ouvindo, mas não consigo dar frutos, não consigo praticar aquilo que estou ouvindo, é semelhante a um homem que chega na frente do espelho, olha e saindo do espelho, sabe, ele vai ter que voltar para olhar de novo, porque ele acaba esquecendo como eram as coisas que estavam fluindo. Então essa palavra é uma palavra muito maravilhosa e extraordinária. Não tente mostrar para ninguém, não tente ser perfeita ao extremo. Sabe, fariseus fizeram isso e não alcançaram a misericórdia de Deus. Quando eu sou muito justo aos meus olhos, muito perfeito, isso acaba arrancando as misericórdias de mim. Sabe, você sempre olha para o que é certo. E é bom fazer o que é certo. Mas é bom fazer o que é certo da maneira certa, da maneira que Jesus nos ensinou. Então essa palavra ela precisa estar no meu e no seu coração. Amém? Nós olhamos um exemplo do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo era demasiadamente justo e sábio, ele, trabalhava só no conhecimento que ele tinha, mas não trabalhava no amor, na misericórdia. E precisa-se o quê? Precisa ter um equilíbrio entre o que eu sei e entre o amor que eu sinto pela obra. Jesus foi assim, ele teve um equilíbrio, ele conhecia tudo, mas colocou o amor em cima daquilo que ele conhece, daquilo que ele conhecia. Quem só sabe, está sempre julgando, está sempre perseguindo, não consegue encontrar paz no seu lar e principalmente não consegue encontrar paz na própria vida, porque está sempre chateado com alguém que fez alguma coisa errada. Imagina Jesus na sabedoria dele, esplêndida e tremenda,
ele pega 12 discípulos, sabe, que não tinham condição nenhuma de executar aquela obra, porque ele diz, não tem como você ser perfeito e vir a mim, mas tem como você vir a mim e eu aperfeiçoar você. Eu vou me colocando debaixo do Senhor e ele vai movendo de uma forma sobrenatural. Imagina Jesus, quando olhava para Judas, Judas tirava o dinheiro da bolsa e, sabe, aquilo não mudava quem Jesus era. Jesus tinha sabedoria para falar, né? Para chegar, criticar, o que o Senhor está querendo dizer com você hoje? Você é amor dentro da sua casa, você é a presença de Deus dentro da sua casa. Você não pode ser só crítica, pensamento negativo, isso nunca vai dar certo, eu cansei. Você tem que tirar isso de perto de você, receba a bênção de Deus aí onde você está, sabe, jogue tudo isso por terra. Sabe, é extremamente poderosa a maneira que Jesus trabalha. Não se permita saber muito antes do tempo, não se permita ser totalmente certinho. O senhor está falando que a gente pode tudo. Não é pode tudo. É porque quando a gente é muito justo, a gente também fracassa diante de Deus, porque a gente perde a misericórdia. Tem uma grande chamada que diz assim: quando a gente se converte recebendo o conhecimento apenas, a gente olha para as pessoas como aconteceu com o apóstolo Paulo, que ainda era Saulo. Quando ele foi, sabe, ali que ele caminhava nas escrituras, que ele, sabe, era mestre ali, era muito obediente, não tinha falha nenhuma, ou seja, ele estava num padrão maravilhoso, um padrão exigido pela escritura, pelo livro que ele carregava e pelos seus ensinamentos de seus mestres. Mas quando ele chegou nesse caminhar pelo conhecimento, ele perseguia a igreja, pensando que estava fazendo um trabalho para Deus. Sabe, às vezes a gente tem perseguido as pessoas dentro da nossa própria casa, pelo conhecimento que foi gerado em nós e que ainda não foi gerado neles. E a gente tem pressa que eles venham logo, mas a gente quer trazer eles no conhecimento. A gente não quer trazer eles com a cruz. Então, para nós trazermos as pessoas, nós não podemos trazer ensinando, explicando. Nós temos que trazer com a cruz, carregando ela e servindo de exemplo, como assim Jesus nos alcançou, para que a gente alcançasse as outras pessoas. Olha que tremendo, quando a pessoa se converte no amor de Jesus, ele diz assim, quando a pessoa erra, quando a pessoa não consegue, ele diz assim, olha, fica tranquilo, se guarda, sabe, tira essa ansiedade, porque se Jesus fez na minha vida, ele vai também fazer na sua vida, sabe, a vida que você tem, você quer dar para as pessoas. Foi assim que Jesus deu o maior ensinamento como nos salvar e como salvar almas. Ele deu a própria vida, porque você quer dar tudo que você tem de melhor para salvar as pessoas que você ama. Mas se Jesus vem só com o conhecimento, todos nós iríamos fracassar. Então que essa misericórdia que alcançou a minha e a sua vida possa servir, sabe, assim, de instrumento para que você possa também alcançar a vida de outras pessoas, a vida da sua família, a vida, sabe, dos seus amigos. Não desista e não viva por circunstância nem por vista, mas viva pela fé, pelo crer. Sabe, eu tenho uma frase que eu digo, muitas vezes as pessoas ficam assim sem entender. Eu falo assim, mais vale crer em um versículo do que conhecer a Bíblia toda sem acreditar nela. Mais vale crer em um versículo, sabe, do que, sabe, conhecer a Bíblia toda e não acreditar naquilo que conhece. É muito forte isso. Então não perca sua paciência, sabe, não desanime, não perca sua fé. Isso é para você também, líder, para você, pastor. Não deixe nada entrar no seu coração, nenhuma mágoa, sabe? Não deixe entrar, porque Moisés nos deu um grande ensinamento. Sabe, Moisés tinha toda a lei. A Bíblia fala que era ali o ministério da morte, sabe, uma sabedoria tremenda, Deus usando ele de forma sobrenatural. Só que ele trabalhando todo o tempo
na lei. Então olha só, Moisés de repente vê um milagre, o mar se abre, pessoas passam de pé enxutos, Deus dá um grande livramento, tira as pessoas da escravidão, tira as pessoas do mundo, tira as pessoas daquilo que estavam vivendo e leva para o deserto, para o treinamento, que deserto é lugar de treinamento e de ver o sobrenatural, para nós estarmos sendo aperfeiçoados para entrar em Canaã. Esse é o processo. E quando Moisés levava esse povo, Moisés, sem perceber, acabou puxando um pouco mais para o conhecimento e perdendo um pouquinho do equilíbrio, do amor. Porque quando o povo começava a errar, a falhar, e sabe, depois desse milagre faltou água, e o povo disse assim: você trouxe a gente para morrer, Moisés? Você trouxe a gente porque lá não tinha caixão suficiente, sabe? E Moisés naquele momento, conhecendo que ele queria dar o melhor, conhecendo daquilo que ele estava fazendo, mas deixou que a misericórdia se afastasse um pouco dele, e bateu na rocha, e saiu água da rocha, mas ele cumpriu, sabe, o milagre, mas não foi na maneira que o Senhor tinha falado para ele. Então isso, sabe, que essa palavra sirva para a gente. Não adianta a gente ser sábio demais, não adianta a gente ser, sabe, justo demais, fora do que tem Deus na nossa vida. A gente vai acabar se destruindo. Você quer ver uma coisa? Quando a pessoa é muito inteligente, quando a pessoa é muito sábia, quando a pessoa, sabe, não tem humildade, você percebe uma coisa, você vê que essa pessoa nem recebe tantas visitas, ou às vezes nem poucas visitas, porque as pessoas não querem ficar perto dessas pessoas. Então essas pessoas acabam se destruindo e ficando sozinha. Sabe, você que foi levantado com estrutura financeira, com sabedoria, sabe, tenha um controle sobre isso, para que você continue sendo mantenedor da sua casa, para que você continue sendo o provedor da sua casa, sem perder a paciência com aqueles que não estão cumprindo como deveriam cumprir. Esse é o propósito de Deus, o ensinamento de justiça de Deus, o aperfeiçoamento cristão, e não justiça própria nossa pelaquilo que nós sabemos. Que esse conhecimento entre, sabe, tremendamente no seu coração. Amém? Não queira ser perfeito, mas se permita ser aperfeiçoado por Jesus. Caminhe com Ele, sabe, caminhe com Ele como um filho caminha com seu pai. Para que isso possa crescer, para que isso possa, sabe, criar frutos para que outras pessoas vejam na sua vida o quanto é maravilhoso aquilo que Jesus está fazendo em você. Amém? Glória a Deus por isso. Como é que é o tema então? Não queira ser perfeito, mas seja aperfeiçoado por Jesus. Esse é o tema maravilhoso para nossas vidas, para que seja, sabe, colocado no meu coração. A justiça que tem que ser feita é a justiça de Jesus. Ele, sabendo o que estava fazendo, amou os discípulos, amando eles até o final. Então eles falharam, erraram, a família dele falhou, errou, mas o propósito dele era aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, de fazer justiça, justiça divina, não a do homem. Então ele volta e salva todos aqueles novamente, dando uma nova oportunidade. E aí eles reconhecem o amor de Jesus e começam a fazer como Jesus também fez. Que a gente venha fazer como Jesus fez. Não cobre das pessoas, não cobre da sua família, não cobre dos seus irmãos, mas seja um exemplo. Seja um exemplo onde você está. Que eu te digo, nós ensinaremos muito mais com as atitudes do que com as palavras. Por isso a Bíblia diz no livro de João que no princípio Jesus era o verbo, mas o verbo se fez carne. Por quê? Porque tudo aquilo que está escrito precisa de um autor para escrever, mas também precisa de um consumador para executar. Então quando o autor vem, ele executa aquilo que está escrito. Jesus veio mostrar de forma prática como nós devemos gerar o conhecimento para sair de dentro de nós para as pessoas.
muitas vezes sem falar nada, mas com lindas atitudes, com atitudes amorosas, com misericórdia, que foram alcançadas dele, para que a gente possa transmitir também para os nossos irmãos. Jesus sempre será perfeito, sempre será tremendo, e nós precisamos ser aperfeiçoados e precisamos caminhar com ele. Tira as cobranças da sua vida, não se cobre, nem cobre as pessoas, seja livre. A Bíblia diz que a palavra de Deus nos faz livre. Sabe, em vez de levar uma crítica, em vez de levar um problema, leva a saída, leva a solução. Jesus não desceu aqui para mostrar o quanto a gente é falho. Jesus desceu aqui para mostrar que vai pegar nossa falha e nos fazer ser fortalecidos se nós crermos nele e caminharmos com ele. Por isso ele disse: aquele que é fraco se torna forte, porque não depende mais da sua sabedoria, não depende mais da sua força, mas agora depende da graça divina que foi derramada sobre nós. Deus seja louvado nessa noite. Sabe, nós damos glórias a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Compartilhe essa palavra vai gerar vida nas casas, nas famílias, no lugar que você trabalha. Você não foi feito para disputar. A Bíblia diz que o reino dividido, ele não subsiste, ele não prospera. Então nós nós não vamos separar, nós vamos unir. E nós vamos unir do jeito que estamos. Jesus disse: venha do jeito que está. Não venha sendo perfeito, mas venha como você é. Sabe, não deixe que essa forma de querer mostrar a perfeição tire a sua essência. Tire aquilo que Jesus escreveu sobre você. Se permita ser livre. Você agora tem um bom pastor. Jesus é o pastor. Deixa Jesus trabalhar em você. Seja você mesmo. Não tente mostrar nada. Isso dá muito trabalho. Viver para as pessoas dá muito trabalho. Viver para Jesus é muito maravilhoso e fácil. Se encoste com Ele. Ele é o pastor. Ele é tremendo. Ele é sobrenatural. Ele é maravilhoso. Ele é a causa de nós não ter sido consumido, porque nós cremos e confiamos nele, que ele é aquele que era, aquele que é e aquele que vai vir nos buscar. Ele é o pastor. Sabe, deixa esse louvor ministrar você. Ele é o bom pastor. Não seja, deixe ele transformar você.